Alerj Debate está de volta falando sobre o câncer de mama e a importância da radiologia na prevenção. Doutora Eldercia, a gente terminou o bloco anterior falando sobre a importância de se diagnosticar previamente o câncer para ter uma sobrevida maior dessas pacientes. No Rio de Janeiro, no Brasil, a gente tem equipamentos na rede pública suficientes para tratar dessas pacientes. A gente tem, por exemplo, os mamógrafos em todos os hospitais. As mulheres são bem atendidas nesse sentido? Não. Mamógrafos nós temos no Brasil um número suficiente para atender a demanda das mulheres a partir dos 40 anos. Todavia, muitos mamógrafos estão quebrados, com defeito. Há dificuldades na manutenção desses mamógrafos, bem como há dificuldades também de se ter em todos os hospitais equipes voltadas para ou comprometidas com câncer de mama. A rede pública, nós sabemos, tem suas deficiências. Um exemplo, os hospitais públicos do Rio de Janeiro, os chamados hospitais universitários, eles têm seus mamógrafos. O Hospital Universitário da Ilha do Fundão, da UFRJ, tem. O Instituto de Ginecologia da UFRJ também. O Antônio Pedro, o da UERJ, me parece que está com defeito de algum tempo, de modo que, se nós formos reunir todos os mamógrafos disponíveis na rede pública, mais o da rede privada que presta serviço ao SUS, que é a grande preocupação, que é a mulher que tem recursos restritos e que não pode ter acesso à rede privada. Então, o Rio de Janeiro estaria atendendo bem essa demanda de pacientes, mas metade das mulheres nunca fizeram uma mamografia. Quer dizer, há uma deficiência em termos de realização de exames. É preciso que elas façam seu exame mamográfico. Mas então, do ponto de vista da rede pública, somada com a rede privada, atenderia sim a demanda das necessidades numéricas de pacientes que precisam submeter-se. Se houvesse manutenção nos equipamentos da rede pública, que é tão importante, né? Muitas vezes, compramos tantos mamógrafos, enfim, estamos dotando de mamógrafos, mas depois, enfim, nessa mamógrafo, os equipamentos, diversos equipamentos, e o que acontece é que a gente tem, enfim, falta de manutenção. Porque essa é uma síndrome do poder público, não conseguir manter. Comprar, construir um prédio novo é muito fácil, mas manter é que é muito mais difícil. E um único hospital que não tenha o equipamento é uma parcela significativa da população que deixa de ser atendida, né? Claro, por exemplo, o hospital da UERJ não ter esse equipamento, ou ter e não estar funcionando, é problemático. E você manter os contratos de manutenção, enfim, é fundamental para a manutenção do serviço funcionando, que é o drama para uma senhora que perde um dia de trabalho para ir a um hospital, um posto de saúde, ou que seja, para fazer o exame e não tem, enfim, perder um dia de trabalho, vai ter que perder outro, vai ter que procurar onde tem um outro mamógrafo, enfim. Então, essa é uma questão muito séria. E nós temos a cultura no Brasil de comprar equipamento. Agora, não temos, infelizmente, o cuidado e o zelo do administrador público de deixar em condições de uso, que é tão importante. O senhor falou que muitas mulheres, mesmo tendo disponível o equipamento, não fazem o exame, a mamografia. Isso é por medo, muita gente acha que a mamografia é um exame doloroso. Isso é verdade, é mito? As mulheres têm que ter esse medo de fazer o exame? Como é que está essa situação hoje? Há um conceito difundido entre as mulheres, pelo qual a mamografia tem que ser feita sob compressão. E que essa compressão, para algumas mulheres, é desagradável. Mas existe, digamos, uma fase do ciclo menstrual em que essa compressão é mais desagradável. É quando a fase pré-menstrual. Então, é evitar a fase pré-menstrual. Quando a mulher não menstrua mais, é quando aumenta o risco de câncer de mama, a partir dos 45, a partir dos 50 anos. A incidência maior é entre 50 e 69 anos. A baixa incidência reduz, mas não significa dizer que não devam fazer. A fase em que o câncer de mama é mais agressivo é justamente entre 40 e 50. Por isso ela tem que fazer sua mamografia. O desconforto existe. Aí a importância do técnico ser treinado para que faça a compressão máxima permitida, só o necessário, só a compressão necessária. Em algumas situações precisa comprimir mais, outras comprimir menos.
As mamas que têm muito tecido mamário precisa comprimir mais. Aquela que tem muita gordura, porque é normal no desenvolvimento biológico da mama, a partir dos 40 anos, o tecido é muito substituído por gordura. Então, se tiver muita gordura, é fácil o diagnóstico. Se tiver muito tecido, o diagnóstico é mais difícil. E quanto mais tecido, mais dificuldade na compressão. Mas eu penso que a mulher tem que entender que a realização da compressão é essencial para o diagnóstico. Não há mamografia sem compressão. Certo. Seja ela convencional, seja ela digital. Doutor Leodelson, agora vem cá, e o homem? O homem tem câncer de mama ou não tem? Tem. O mesmo tecido glandular que a mulher apresenta, o homem também desenvolve. E pode ter câncer de mama. Só que a incidência do câncer de mama no homem é bem menor. É da ordem de 1 para 100, 1 para 120 mulheres com câncer de mama para um homem. E como a mama do homem é muito pequena, o diagnóstico é mais fácil, né? Qualquer crescimento anormal, ele mesmo vai se palpar, vai se tocar. Então o tratamento pode ser feito mais precocemente, porque o homem não faz mamografia, a não ser em condições especiais. Mas ele tem também câncer de mama. Qualquer nódulo que o homem perceber, às vezes tomando banho, passa a mão, opa, o que é isso? Tem alguma coisa estranha, alguma tem coisa que se estranha, preocupar. tem que se preocupar, porque um nódulo na mama masculina deve suscitar grande preocupação. Na feminina, também. Porém, existem várias causas de nódulos na mama feminina. Não necessariamente é um nódulo maligno. Não necessariamente um câncer. Tem outras doenças benignas, em sua maioria, que devem ser contempladas com uma atenção maior. De um modo geral, para cada 1000 mamografias que se faz de rastreio, quer dizer, pacientes normais, clinicamente normais, e que submetem a mamografia, para cada 1000 você vai encontrar 1, 2 cânceres. Aí vão dizer, puxa, mas é muita mamografia, mas cada câncer diagnosticado, se for precocemente, o tratamento vai exigir um custo muito baixo. Enquanto que se o câncer for diagnosticado numa fase tardia, o envolvimento em termos de custo para o tratamento, reabilitação, fisioterapia, quimioterapia, hormonioterapia, radioterapia, é enorme, é muitas vezes maior. E o sofrimento, além do custo financeiro, existe toda a questão emocional dessa paciente. Em regra, na saúde, o que a gente tem a prevenção, enfim, é o segredo, enfim, não só para o bem-estar da população, mas também para os cofres públicos. Enfim, quanto tem que se despender para um tratamento em que se identificou tardiamente, através do diagnóstico, um câncer, para um diagnóstico feito no início, enfim, a cura muito mais barata, enfim, todas as questões ligadas à saúde é o que a gente percebe em todos os nossos papos aqui no Alerj Debate, que essa é uma tônica e é preciso investir maciçamente na prevenção. Essa é uma questão que, para mim, é mais do que claro. E aí o papel de todas as doenças, né? Para que as verdade. pessoas tenham conhecimento, porque muitas vezes é a falta de informação que leva a um estágio mais grave dessas doenças. É verdade, é verdade. Eu tenho outra curiosidade, doutor Eudelson. A questão do desodorante roll-on, dizem que também está associado, enfim, tem algum agrava ou estimula, enfim, tem as pessoas comentam que usar o desodorante roll-on, ele acaba que estimula o câncer, enfim. Isso é lenda ou é realidade? Não, pode ser utilizado, sim. É que esse desodorante, ele contém alguns componentes que muitas vezes obstruem os poros, né? Quando você passa o desodorante na região axilar, ele obstrui os poros e tem alguns componentes metálicos que dificultam ou podem, digamos, simular alguma lesão na região axilar. Basicamente é isso. O que nós temos de importante nos chamados fatores de risco, porque quando você analisa uma paciente, você faz algumas perguntas para ela em relação ao potencial que ela apresenta para desenvolver câncer de mama. Exemplo. Muito bem, a senhora tem que idade? Eu tenho 60 anos. Essa tem um risco maior de que ter uma de 40. Teve filhos? Não, nunca engravidei. Isso já é um fator de risco. É um fator de risco.